Agora, nós vamos dar continuidade aí à nossas aulas. A gente vai falar de duas definições que são muito importantes, não só para física, como também para matemática, como também para a vida, tá? É, são duas palavrinhas, duas definições muito boas, que eu particularmente gosto muito. Uma delas é o período e a outra é a frequência. E essas duas coisas estão intimamente ligadas. Pensa comigo no seguinte, tá? Por enquanto eu só vou falar. Imagine um relógio. Um relógio, ele é circular, até porque a gente está falando de movimento circular, mas só para ficar bem claro, ok? O ponteiro das horas, ele dá quantas voltas durante um dia? Pensa bem nisso. Pausa o vídeo e pensa. Bom, se você pensou bem, acho que não é muito difícil de concluir que o ponteiro das horas, ele dá 2 voltas num dia. Beleza? E a gente já aprendeu que uma volta na circunferência é 360 graus. E 360 graus é 2π. Se ele dá 2 voltas, quantos π ele dá? 4π. Então ele dá 2 voltas. 4π radianos. E isso é importante, porque pensa comigo no seguinte. A palavra também ajuda, ok? Eu vou pensar no seguinte. Quantas voltas ele dá num dia? Ele dá 2 voltas em um dia. Então ele dá 2 voltas por dia. Eu também poderia dizer que ele dá 2 voltas em 24 horas. Beleza? Eu podia pensar nisso por segundo, por minuto, o que seja. E isso é um nome que a gente vai dar de frequência. Tá aí escrito aí, ó. Frequência é o número de ciclos dividido pelo tempo. No nosso caso, o número de ciclos é 2 voltas. E o tempo seria o número de dias. Um dia seria 24 horas, seria tantos minutos, tantos segundos, blá blá blá. E isso é importante porque frequência, que a gente vai dar o nomezinho de F, e período, que a gente não vai dar o nome de P, a gente vai dar o nome de T maiúsculo. T maiúsculo na física que se chama período. Essas coisas estão intimamente ligadas a eventos cíclicos. O que é um evento cíclico, professor? O satélite dá a volta na Terra, o relógio dá a volta, o motor subir e descer. Não é à toa que a primeira unidade que a gente costumou usar, pelo menos o que a gente vai usar aqui, é RPM, revoluções ou rotações por minuto, o motor do carro. Ou frame por segundo, FPS, quadros por segundo. Só que no SI a gente adota frequência como se fosse Hertz, Hz, essa é a unidade. Que nada mais é que rotações ou revoluções por segundo. Ok? E aí a gente vai definir com o seguinte. Se frequência é o número de ciclos dividido pelo tempo, a gente vai definir frequência como um ciclo dividido por um período. O que é o período? É o tempo a cada ciclo. Exemplo. Pensa comigo no seguinte. Vamos ver se isso vai fazer sentido. Esquece esse hertz por enquanto, que a gente vai usar isso uma outra hora em sala de aula. Vou pensar no relógio. Relógio. O relógio ele dá 2 voltas num dia. Beleza? Aí eu quero deixar igualzinho tá aqui, ó. Um sobre o tempo. Então eu vou pensar no seguinte, um tem que ficar em cima. Então a frequência do relógio é uma volta. Aí olha só, eu dividi por 2, né? Em quantos dias? Em metade de um dia. Metade de um dia, 12 horas. Uma volta em 12 horas. 1 para 12. 1 por 12. É isso. Basicamente, frequência é isso. Só que aí, há outras coisas que a gente tem que abordar. E a gente tem que abordar, principalmente, que F é igual a 1 sobre T, em pensar em uma volta. Em uma volta. Vamos pensar em uma volta. Vamos anotar o que a gente deveria saber. Eu sei que nas aulas anteriores, que ΔS, deslocamento linear, é 2π vezes o raio.
Que seria o quê? Que seria um ciclo completo, uma volta completa, um ciclo. E eu sei que o deslocamento angular, ele é 2π rad. E uma volta num círculo, num ciclo, são essas informações que a gente tem que ter em mente. Então vamos ver o que sai aí dessas fórmulas. Ó, a gente pontuou também que na questão passada, ΔS dividido por ΔT, que é a velocidade média, a velocidade linear, vai ser igual a 2π vezes o raio dividido pelo ΔTzinho, minúsculo. Professor, isso daqui a gente já viu na aula passada que isso aqui é a velocidade. Sim, é a velocidade. Agora, veja o que aconteceu do outro lado. O que sobrou? Sobrou que a velocidade vai ser igual a 2π vezes o raio, dividido... Aí pensa, esse tempo aqui, esse ΔTzinho, ele é uma volta. Ou seja, ele é o tempo para cada ciclo. Então eu não vou chamar mais de ΔTzinho, eu vou chamar de T maiúsculo. Então, em uma volta, a velocidade linear para ele completar a volta inteira é 2πr dividido pelo período. Isso, inclusive, nos leva a isso daqui, ó. Vamos ver agora desse lado. Olha só. Vou fazer o mesmo processo. Vou dividir tudo pelo tempo. Δθ dividido pelo tempo é igual a 2π dividido, vou fazer o π bonito, não saiu bonito, tá bom? Dividido pelo tempo. Professor, mas o senhor já discutiu que isso daqui é outro tipo de velocidade. Sim, o ômega. E do outro lado, sobrou quem? Pelo mesmo argumento, eu vou chamar de ΔTzinho o T maiúsculo, então vai ficar ômega é igual a 2π dividido, eu estou fazendo isso de roxo, perdão, ômega vai ser igual a 2π dividido pelo período. Agora eu sei a velocidade angular de um período todo, ligada à fórmula da frequência. É óbvio que aí a gente pode trazer daqui para cá e pensar no seguinte: T maiúsculo está dividindo, passa para lá multiplicando. Fzinho, que é de frequência, passa para lá dividindo. Então, a gente vai, a partir de hoje, chamar o seguinte: período é o inverso da frequência. Ok. E frequência é o inverso do período. A frequência no padrão internacional é medido em hertz, revoluções por segundo. Uma revolução por 1 segundo. Mesma coisa o contrário. Tempo em segundos.